Fala comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva que vocês merecem, pessoal. Na aulinha de hoje, começaremos a falar das funções orgânicas. Eu posso dividi-la em dois grandes grupos. Eu tenho as funções orgânicas oxigenadas, eu coloquei aqui as principais: álcool, enol, fenol, cetona, éter, éster, aldeído e ácido carboxílico. Nós temos também as funções orgânicas nitrogenadas. Combinado? Durante esse curso de Química Orgânica, nós iremos estudar com muitos detalhes todas as funções orgânicas que existem. Lindos e lindas! Começaremos pela função álcool. Essa função representa a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse carbono saturado, evidentemente, ele faz 4 ligações simples. Então, apareceu um carbono fazendo 4 ligações simples e uma hidroxila ligada a esse carbono, eu tenho certeza que representa o álcool. Inclusive, o álcool mais famoso é o etanol. Essa palavrinha et faz referência a 2 átomos de carbono, ligações simples, e ol seria a terminação de todo o álcool. Quando você pensa na nomenclatura do álcool, a terminação é ol. Evidentemente, essa molequinha de etanol, o teacher já representou para vocês, meninos. 2 carboninhos, ligações simples e a presença de uma hidroxila. Vejamos, quando a gente pensa na classificação, o teacher irá citar 2 classificações para vocês. A primeira classificação é a respeito da posição do grupo hidroxila. Quando eu tenho um álcool primário, essa hidroxila ela está ligada diretamente a um carbono primário. Combinado? O exemplo que o teacher mencionou para vocês é o metanol, composto extremamente tóxico e pequenas quantidades, isso pode ocasionar óbito. Quando eu tenho um álcool secundário, eu posso pensar em um álcool que a hidroxila ela está ligada diretamente a um carbono secundário. Então, quando você observa essa hidroxila ligada a um carbono secundário, esse carbono é secundário porque ele está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono. Então, eu tenho necessariamente um álcool secundário. Quando eu penso em um álcool terciário, a ideia é a mesma. A hidroxila ela vai aparecer junto com um carbono que, pessoal? Um carbono terciário. Então, o teacher representou o exemplo mais simples desse álcool terciário. Você vai observar que essa hidroxila ela está diretamente ligada a um carbono terciário. Ok? A segunda classificação do álcool, eu vou classificar pela quantidade de hidroxila. Então, quando eu tenho um monoálcool ou um monóis, eu tenho necessariamente somente uma única hidroxila. Quando eu penso em um diálcool ou um dióis, necessariamente ocorrerá a presença de 2 hidroxilas. Algo parecido com isso? Tudo bem? Agora, se eu me refiro a um triálcool ou um trióis, necessariamente, isso aqui terá 3 hidroxilas, meninos. Novamente, o teacher representou o exemplo mais simples de um triálcool. Aluninhos,
falando de um assunto extremamente importante, que seria as propriedades físicas das funções orgânicas, sendo mais específico no álcool, iremos abordar dois temas. O primeiro tema, que é muito importante, que é a temperatura de ebulição, e o segundo tema, a solubilidade em água. Um detalhe muito importante: sempre quando eu me refiro à temperatura de ebulição, nós iremos analisar dois critérios extremamente importantes. O primeiro critério, iremos analisar a massa molar do composto. O segundo critério, iremos analisar a força, a atração intermolecular presente no composto. Nesse primeiro exemplo, o teacher cita 3 exemplos de alcoóis. Eu cito uma molequinha com 1 átomo de carbono, a segunda molequinha ela tem 2 átomos de carbono e a terceira molequinha ela possui 3 átomos de carbono. Você observa que quando eu me refiro à temperatura de ebulição, esse primeiro exemplo a gente vai analisar principalmente quem, galera? A massa molar. Quanto mais para baixo, maior a massa molar, porque maior será o que, moçada? A quantidade de carbono na molécula. Então, se de cima para baixo vai aumentando a massa molar, eu tenho certeza que a temperatura de ebulição do composto 3 é maior que a temperatura de ebulição do composto 2, por sua vez, é maior que a temperatura de ebulição do composto de número 1. Nesse segundo exemplo, ele é sensacional. O teacher cita aqui, ó, C4H9OH. Eu poderia representar essa molécula dessa forma e eu poderia representá-la também dessa forma. Quando a gente pensa na temperatura de ebulição desses dois compostos, você vai observar que a massa molar é a mesma, C4H9OH. A força, a atração intermolecular presente também é a mesma. Você observa que aqui eu tenho ligação de hidrogênio e aqui eu também tenho ligação de hidrogênio. Quando acontece uma situação parecida com essa, o fator decisivo aqui, pessoal, o fator decisivo vai ser a superfície de contato. Concorda comigo que quanto maior a superfície de contato de uma molécula em relação à outra, maior também será a temperatura de ebulição. Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma superfície de contato. Essa superfície de contato vai ser a maior possível. Combinado? No segundo exemplo, a superfície de contato ela é menor. Se essa superfície de contato de uma molécula em relação à outra, ela é menor, evidentemente, a temperatura de ebulição também é menor. Então, eu posso falar com toda certeza que a temperatura de ebulição do composto 1 é maior que a temperatura de ebulição do composto 2, por causa de quem, galera? Por causa da superfície de contato, ok? Já no terceiro exemplo, ele é muito simples. Você observa que do exemplo 1 para o 2, a gente aumenta a quantidade de hidroxila. Se aumenta a quantidade de hidroxila, a ligação de hidrogênio ela é mais intensa, ou seja, a temperatura de ebulição ela é maior. Então, eu posso falar que a temperatura de ebulição do composto 2 é maior que a temperatura de ebulição do composto 1.
Pensando na solubilidade em água, o teacher vai lembrá-los de um detalhe muito importante na química. Semelhante dissolve semelhante. E o teacher aqui, pessoal, eu representei uma molécula de um sabão. Você observa que essa cauda, ela é a parte apolar da molécula. Então, essa parte ela vai interagir principalmente com gordura. É o que a gente chama de hidrofóbica. Essa parte que é hidrofóbica, hidro representa água, isso tem fobia, molécula de água. Agora, já a cabecinha do sabão sem maldade, moçada, isso aqui vai interagir com a parte polar. Essa parte polar, isso aqui vai ter uma interação, evidentemente, com a molécula da água. E a gente vai chamar isso aqui de hidrofílica. Fílica. Até aqui tudo bem, moçada? Então, no sabão, ele consegue interagir tanto com impurezas que dissolvem em água por meio da cabecinha sem maldade e impurezas, substâncias que interagem com a gordura. Então, quando você lava uma louça com detergente, que é o mesmo princípio do sabão, ele consegue retirar a sujeira tanto que interage com água e a sujeira que interage com gordura. Esse detalhe é muito importante nesse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele é espetacular, ele é muito interessante. O teacher colocou 4 moléculas. Você observa que na primeira molécula eu tenho apenas um único átomo de carbono, na segunda eu tenho 2, na terceira 3 e na quarta molécula eu tenho 4. É notável que quanto maior essa cadeia normal, mais intenso vai ser essa parte da molécula que é o que? Hidrofóbica. Então, quando a gente pensa em um álcool com 4 átomos de carbono, essa solubilidade em água é praticamente desprezível. Esse cara vai dissolver muito pouco em água, porque o que acaba prevalecendo nessa molécula é a parte apolar, que acaba sobressaindo em relação à parte polar, que nós temos aqui o que, pessoal? Nós temos a ligação de hidrogênio. Ou seja, quanto menor é a molécula, mais solúvel em água ela é, por causa dessa parte polar. A água ela é extremamente polar e isso aqui em meio aquoso vai interagir por meio de quem? Da ligação de hidrogênio. Então eu posso pensar assim, quem é mais solúvel em água? Solúvel em água. Eu tenho certeza que o composto 1 ele é mais solúvel que o composto 2, por sua vez, mais solúvel que o composto 3 e mais solúvel que o composto 4. Moçada, volta a frisar. Álcool a partir de 5 átomos de carbono na cadeia, ele passa a ser insolúvel em água. O jovem, quando tem 4 átomos de carbono na cadeia, esse cara, ele é quase insolúvel em água, ele é praticamente insolúvel. O que vai dissolver do butanol, o nome desse cara, ele se chama butanol. A quantidade de butanol que dissolve em meio aquoso é um número muito próximo de 0. Combinado? No segundo exemplo é mais simples. Eu coloquei 2 exemplos com 3 átomos de carbono em cada cadeia. No primeiro exemplo eu tenho uma hidroxila. No segundo exemplo eu tenho 2 hidroxilas. Então, quanto maior o número de hidroxila, maior será a interação em relação ao meio aquoso
por meio da ligação de hidrogênio, mais solúvel é o composto em água. Então, evidentemente, o composto 2 é mais solúvel que o composto 1, meninos. Sim ou não? Meninos, chegamos na parte de nomenclatura do álcool. A nomenclatura do álcool ela é dividida em nomenclatura oficial. Essa nomenclatura oficial ela segue todas as regras de recomendação da IUPAC. E eu posso ter também a nomenclatura usual. A nomenclatura usual é aquela nomenclatura que não segue as regras da IUPAC, porém é como se fosse um nome que acaba servindo como um apelido, podemos dizer assim, que ele acaba sendo bastante utilizado em alguns casos. A recomendação é, o que você tem que saber para qualquer vestibular? A nomenclatura substitutiva. Essa nomenclatura substitutiva, isso segue as regras da IUPAC. Quando eu me refiro à nomenclatura rádico-funcional, você observa que nós temos sempre alguns exemplos pontuais. Então vamos lá, moçada. Nomenclatura substitutiva do exemplo A. Eu tenho aqui apenas um átomo de carbono. Se eu tenho um átomo de carbono, isso aqui seria MET. Ligações simples. Álcool termina em ol. Então, isso aqui seria o metanol. É ele mesmo. Esse composto, pessoal, 22, 23 mililitros, isso ocasiona óbito. Lembrando que quando eu me refiro às prioridades agora elas mudam. Então eu vou pensar aqui, ó, prioridades. Essas prioridades, moçada, elas serão assim agora. Eu tenho a função orgânica. Ela vai ter uma prioridade maior que a insaturação, por sua vez, uma prioridade maior que a ramificação. Combinado, meninos? Combinado, meninas? Você observa que esse exemplo do metanol é o exemplo mais simples do álcool. Isso aqui, quando tem, no mínimo, 3 átomos de carbono, eu tenho que identificar onde se encontra a hidroxila. Quando eu tenho um átomo de carbono na molécula ou 2 átomos de carbono, não precisa identificar. Beleza? Então, olha só, vocês vão entender o que o Tite está falando. Me ajuda aqui. 2 átomos de carbono, et. Ligações simples, álcool, ou. Teacher, como assim? Como assim identificar a hidroxila? Se eu escrevo essa molécula assim, ou se eu escrevesse assim, ó, isso aqui a gente considera a mesma coisa porque o teacher só girou a molécula, ok? As moléculas são iguais, então não tem essa necessidade de identificar a hidroxila. Agora, olha esse exemplo. Primeira situação, vamos encontrar a cadeia principal. Cadeia principal continua sendo a cadeia com maior quantidade de carbono. Depois, o carbono de número 1. A prioridade é a função orgânica. Então, o carbono de número 1 está aqui, ó. 1, 2, 3. O que eu tenho aqui, moçada? Eu tenho um radical, uma ramificação, que seria o metil. Então, eu posso pensar assim, qual é o nome desse composto? Eu vou identificar a ramificação, que se encontra no carbono de número 2. Então, é 2-metil, tudo junto, prop. Observa que eu tenho apenas ligações simples. Agora, meninas, eu tenho que sinalizar o OH. Então, eu vou escrever assim, ó, 1-ol, 2-metil-prop, 1
ol. Nesse próximo exemplo, eu tenho uma cadeia fechada. Se eu tenho uma cadeia fechada, eu já sei que isso aqui é o carbono de número 1. Na nomenclatura, eu não preciso identificar a presença dessa hidroxila no carbono de número 1, porque a gente já sabe que é aqui, ok? Agora, se fosse um exemplo parecido com esse, que nós vamos fazer já já, aí sim eu tenho que identificar que isso aqui é o carbono de número 1 e eu mostro para vocês já já. Então, isso ficaria assim, ó, cadeia fechada, eu tenho um ciclo com 4 átomos de carbono, isso aqui é but. Ligações simples. Evidentemente, isso é um álcool, então é o ciclo butanol. No próximo exemplo, moçada, não muda, a ideia é a mesma. Encontre a cadeia principal. Beleza, essa cadeia principal, ela tem 5 átomos de carbono. Belezinha, carbono de número 1 é o mais próximo da hidroxila. Então, isso aqui fica assim, ó, pente, ao 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 pente, e leva em Santiago, dando sequência no pente. Oh, época boa, moçada! Pente, uma insaturação no carbono de número 3. Então, é pente 3. Como que eu vou identificar esse álcool aí, moçada? Então, agora vai ficar 1-ol. Belezinha? Sim ou não? Combinado, moçada? Olha o último exemplo. O carbono de número 1 é o da hidroxila. Eu teria como opção esse e esse para ser o carbono de número 2. Depois da função orgânica, a prioridade é a insaturação. Então, isso aqui é o 2, 3, 4 e 5. Então, isso vai ficar assim, ó. 5, tracinho, metil, tudo junto. Ciclo, 5 átomos de carbono é pente. Eu tenho que identificar essa insaturação que aparece no carbono de número 2, 2 em, e o álcool agora fica como, meninos? 1-ol. Beleza, pessoal? Sim ou não? Treinar essa situação é muito importante, viu, galera? A gente vai fazer uma aula só de exercícios de nomenclatura de álcool. Não se preocupa 100% nesse primeiro momento. Convém ressaltar que é o primeiro contato de nomenclatura de álcool que vocês estão tendo. A nomenclatura rádico-funcional, eu vou falar a palavrinha álcool e a terminação ico. Então, ficaria assim, ó, álcool. Então, ficaria assim, ó, álcool, 2 átomos de carbono, etílico. Tudo bem? Olha esse segundo nomezinho. Eu tenho 3 átomos de carbono e isso aqui, pessoas, 3 átomos de carbono é prop. E você observa que a hidroxila, ela se encontra no carbono secundário. Então, eu posso pensar que essa parte é igual a essa parte. Aí eu falo assim, ó, álcool isopropílico. Combinado, pessoal? Um forte abraço, saudade de todos vocês e tamo junto, galera!